Boa noite, queridas estudantes, queridos estudantes. Eu espero que estejam todos bem. Hoje estamos no nosso nono encontro para tratar especificamente da chamada migração interna, particularmente a experiência da migração nordestina para São Paulo. E antes de começar, em termos de conteúdo, eu gostaria de situar um pouco esta aula. Primeiro que, de uma forma ou de outra, essa questão da migração nordestina para diferentes lugares do Brasil tem sido um tema transversal em aulas anteriores, né? Podemos aqui recordar a própria questão da aula sobre as frentes de expansão, quando estávamos falando da Amazônia, e o processo mesmo, né, da migração camponesa do Nordeste brasileiro para a Amazônia, que o próprio José de Souza Martins cita. Também a gente recorda, quando estava falando, né, quando o documentário mesmo da questão do turismo lá na Rocinha, estava, né, a própria Rocinha, uma forte presença de nordestinos nesta grande favela do Rio de Janeiro, né? E, então, essa é uma primeira questão. É um tema que, de certa forma, é transversal a outras aulas já anteriores. A segunda observação é essa ideia de que a migração interna e a migração internacional se encontram em muitos temas, né? Inclusive neste tema que é central também para esta aula de hoje, que é a questão do trabalho. Portanto, aqui existe um diálogo com o próprio trabalho do Sayad na aula anterior. Portanto, as reflexões sobre o trabalho, dessa migração destinada para o trabalho, desta migração para determinados nichos de imigrantes, faz sentido também quando a gente pensa essa experiência migratória nestes dois grandes centros urbanos, né, da região sudeste, no caso de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu acho que essa é uma segunda observação importante. A terceira observação é de que isso, né, o assunto da aula de hoje, é um assunto diretamente ligado à minha própria vida, né, como imigrante nordestino, neste momento em São Paulo, né, já há 14 anos. Portanto, aqui não é um tema distante, e aqui eu vou fazer um esforço de objetivação e de estranhamento desta minha própria experiência, né, tentando pensar de uma maneira mais ampla este movimento coletivo, né, que caracteriza profundamente o século XX. Então, essa, vamos dizer, é uma questão de ponto de partida para a nossa discussão. A abertura da aula é esse breve trecho da música do Belchior, música de 79, no período que o Belchior estava tentando carreira aqui em São Paulo, e a própria gravadora, sem dar nenhuma resposta, é neste contexto que ele escreve esta música, né? E esse trechozinho, vamos começar por ele: Nordeste é uma ficção, Nordeste nunca houve. Não, eu não sou do lugar dos esquecidos, não sou da nação dos condenados, não sou do sertão dos ofendidos, vocês sabem muito bem, conheço o meu lugar. E aí, justamente, com, né, uma música de bastante indignação deste lugar, né, dos preconceitos sofridos como nordestino, da invisibilidade, né, das ofensas sofridas neste período aqui em São Paulo. Então, essa situação é o que a gente vai tentar problematizar, especialmente essa primeira frase, né? Nordeste é uma ficção, Nordeste nunca houve. E aí a gente começa com essa discussão do livro, né? Ou seja, aqui, de maneira bem breve, todas essas indicações aqui estão como convite à leitura para essa reflexão sobre a migração nordestina. Então, antes de pensar esta questão da migração nordestina, é importante que a gente pense essa própria invenção dessa região, não é, do Nordeste, né? Claro que não se trata de uma região que estava, não é, programada
desde o período da independência do Brasil. Ela não existia naquele contexto do século XIX, no contexto da monarquia. Naquele momento ali, o que existiam eram as famosas províncias do norte, tá, nos próprios discursos, né, do imperador contra a seca, ali no final do século XIX. E aí, claro, o texto do Durval, né, que é um historiador paraibano, que fez doutorado na Unicamp, que é esse livro, A Inversão do Nordeste e Outras Artes, que tem sido bastante, vamos dizer, lido, divulgado, problematizado, inclusive já transformado em peças teatrais. Então, é a partir desta discussão dele que ele pensa como que essa questão do Nordeste, enquanto região, foi sendo produzida ao longo do século XX. E entendam a invenção aqui não como algo, né, como algo sem vinculação com a realidade, mas nesse sentido de algo que é produzida, que é produzida por um conjunto de discursos e práticas governamentais. Então, nesse sentido, e aí ele tem, inclusive, muita fundamentação do próprio Michel Foucault, para pensar essa ideia, né, do discurso, né, ou seja, das relações de poder, das formas de dominação em torno desta produção da região Nordeste. Então, a primeira questão importante é que a primeira vez que a palavra Nordeste aparece é ligado à inspetoria para obras contra a seca. Então, essa imagem da seca, a gente já vê que é forte nesta maneira de produção da região, que é o IFOX, que antecede o DENOX, né, o Departamento de Obras contra a Seca, no Nordeste. Então, é ali em 1919, 18, 19, que primeiramente aparece essa discussão, né, em termos oficiais, com este órgão governamental, nomeando uma parte do que é hoje a região, especialmente a área do semiárido, como Nordeste. Agora, a invenção, né, no sentido mais amplo, o que envolve a própria produção de uma identidade nordestina, tem a ver com um conjunto de produções que envolve, primeiro, que eu estou chamando aqui a invenção literária, né? E aí que envolve tanto a produção do chamado pensamento social brasileiro, especialmente o Gilberto Freire, né? O Gilberto Freire tem um papel importante nessa produção de uma ideia de Nordeste, né? Ou seja, o que envolve, né, o Gilberto Freire e um conjunto de intelectuais ao seu redor, né, na Recife da segunda década do século XX. Né, produz, inclusive, em 1926, o famoso Manifesto Regionalista, que enfatiza justamente essa dimensão tradicional, a dimensão da mestiçagem, como elementos importantes, né, ou seja, esses elementos da cultura, da comida, né, da culinária, como aqueles que estão no centro desta produção de uma ideia regional. Também a gente pode destacar as músicas, né, ao longo ainda nessa invenção literária, é importante a gente pensar aí no papel do romance regionalista da década de 1930, né, ou seja, o 15 da Raquel de Queiroz, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e tantos outros, né, livros literários que contribuíram para essa produção do Nordeste, especialmente relacionada à região do semiárido, à região da seca. Também o próprio Gilberto Freire, na década de 30, em 37, escreve o livro Nordeste. No mesmo ano, o Djaci de Menezes, que é um escritor cearense, escreve o livro Outro Nordeste, justamente para pensar tanto essa região litorânea, né, do massapê, da cana-de-açúcar, que está fundamentalmente escrito no livro do Gilberto Freire, como este outro Nordeste da caatinga, do gado,
da pecuária, que é o que descreve o Dirceu de Menezes no chamado Outro Nordeste. Então, a gente tem, ou seja, esse conjunto de produções literárias que produzem a ideia do Nordeste. Depois, a música, né? A música também contribui muitíssimo para essa produção de representações e narrativas sobre o Nordeste. Basta a gente citar o próprio Luiz Gonzaga, né, e tantas outras canções, como a clássica música Asa Branca e a própria música A Triste Partida, né, com base no poema do Patativa do Assaré, que são, né, representativos desta construção, além de todo um conjunto de filmes que ao longo, né, especialmente aí da segunda metade do século XX, tem produzido um conjunto de representações sobre o Nordeste. Também a gente pode dizer que esse Nordeste também foi inventado mediaticamente, né? Tanto por as diversas notícias relacionadas à seca, ao cangaço, às oligarquias políticas, né? O chamado coronelismo e etc., como as produções midiáticas da TV, das novelas, né, e as famosas ênfases num determinado sotaque nordestino. Então, é importante, aqui eu não vou resumir todos os argumentos do texto, mas somente situar, né, para a gente ter ideia de que ao pensar nessa questão de Nordeste e nordestino, não pensar como uma identidade ou uma região dada, né? Isso foi sendo produzida lentamente ao longo desta história do século XX. E aí, só para vocês terem uma ideia, esse é um mapa, não é, do IBGE de 1940, onde a própria ideia do Nordeste, naquele momento ali, era somente, né, do Ceará a Alagoas. Nem Sergipe, nem a Bahia fazia parte do Nordeste, a Bahia era a chamada região leste, nem o Maranhão e o Piauí, que por sua vez faziam parte da região norte. Então, vocês observam aí como essa construção de uma própria geografia do Nordeste é bastante recente. Então, dito isso sobre esta produção variada, sobre uma concepção de Nordeste, é importante que a gente se detenha agora à chamada migração nordestina, ou os chamados fluxos mais representativos desta migração nordestina aqui entre aspas, né, para outras regiões, né? Vale o destaque desse grande deslocamento, especialmente de cearenses, para o chamado primeiro ciclo da borracha, que vai ali do final do século XIX até 1912, que é esse movimento aí que vai em direção e que expande as próprias fronteiras brasileiras, né, com a questão da ocupação e depois a negociação do Acre, né, então a própria formação do Acre tem muito a ver com essa migração de cearenses para aquela região, como também o chamado segundo ciclo da borracha, mais recentemente, no próprio contexto da Segunda Guerra Mundial, onde muitos nordestinos foram para a Amazônia, né, como soldados da borracha, né, tem aí esse livro, né, da Lúcia Morales, que foi professora do Departamento de Ciências Sociais, lá na Universidade Federal do Ceará, e que escreve esse livro, vai e vem, desses 4 Vs, né, vai e vem, vira e volta, as rotas dos soldados da borracha. Para pensar esse segundo ciclo, também vale a pena assistirem os 2 documentários do Vonem de Oliveira, que é ligado à Casa Amarela da Universidade Federal do Ceará, em que ele é o primeiro já disponível no YouTube, o outro produzido no ano passado, que é o primeiro chamado Borracha para a Vitória, e o segundo Soldados da Borracha, esse de 2019. São documentários bastante interessantes sobre esse segundo ciclo da borracha. O que se sabe em termos de estimativa, sempre muito impreciso em termos de dados, é que, somando esses 2 ciclos, cerca de 500 mil nordestinos se deslocaram para a região. E aí, claramente, tem uma grande expressão aí o caso dos cearenses, porque também no segundo ciclo, a própria
o próprio Serviço de Mobilização para os Trabalhadores para a Amazônia, que é o SENTA, estava instalado em Fortaleza, e Fortaleza era a região central onde se mandavam esses trabalhadores para a questão, né, da borracha no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que essa é uma primeira referência importante deste deslocamento do nordestino para outras regiões. A segunda, né, grande migração é, sem dúvida, essa para o chamado eixo em processo, né, o eixo do Brasil em processo de industrialização, no caso, para São Paulo e Rio de Janeiro, né, uma migração que, claro, começa no final do século XIX, mas principalmente para a zona rural, né, para o próprio circuito do café, mas que, comparativamente, né, entre o final do século XIX e 1930, era bastante inexpressiva, comparando a imigração principalmente de europeus para o Brasil, né? Só como dados relativos, ali entre final do século XIX e 1930, você tem 2.500.000 imigrantes, né, chegando no Brasil, e somente 280 mil desses migrantes nordestinos que chegam chegando em São Paulo, desculpem. Então, somente 280 mil imigrantes chegando em São Paulo. Então, a gente tem aí uma forte migração, que aí, claro, essa migração só pode ser entendida a partir desta conjunção, né, entre migração interna e o processo de industrialização e as formas como essa urbanização dessas duas cidades vão se configurando. Né? Então, essa relação entre migração, industrialização e urbanização é central para pensar esse processo, como essa relação entre migração, trabalho e a própria forma em que vai se ocupando a cidade, especialmente nos seus processos de periferização, né? Tanto no caso de São Paulo como do Rio de Janeiro. E aí, só para citar um exemplo de um livro que vale muito a pena a leitura, que é o livro Um Nordeste em São Paulo, os trabalhadores em São Miguel Paulista, logo ali no pós-Segunda Guerra Mundial, até meados da década de 60, né? Ele está pensando justamente esta migração que estrutura o bairro de São Miguel, né, ali vizinho ao próprio Pimentas, onde estamos situados, e que tem muito a ver com este processo de industrialização, que está no contexto brasileiro da chamada substituição das importações e com a ideia do nacional desenvolvimentismo. Né? Então, neste contexto aí que temos nessa forte deslocamento de imigrantes, no caso de São Paulo, especialmente de baianos, né? Ou seja, com dados que da ausência de dados estatísticos sobre os lugares desses imigrantes, claramente os três principais estados nordestinos que mais exportam imigrantes para São Paulo é Bahia, Pernambuco e Ceará. Então, a gente tem aí um pouco essa configuração dessas relações, né? Claro que isso tem consequências políticas, formas de organização desses trabalhadores, que o professor Paulo Fontes, esse historiador que faz esse livro sobre os nordestinos em São Miguel Paulista, aborda com uma riqueza de dados bastante significativa. Então, o que, de fato, que a gente pode pensar é que essa grande migração para São Paulo e para o Rio de Janeiro é especialmente entre a década de 1930 e 1980, né? Ou seja, ali na década de 80, com toda a crise econômica que se processa justamente nessa década, é também um momento de muitas mudanças e diminuição deste grande fluxo, que é um fluxo muito ligado mesmo a este processo, né, de industrialização e urbanização destas metrópoles. E aí a gente pode pensar que essa forte migração para São Paulo e o Rio de Janeiro, que por sua vez vai produzir todo um conjunto, um pouco do que a gente está aqui argumentando,
é que essa questão da identidade nordestina, ela se produz muito no processo migratório. Ou seja, mais do que uma identidade construída no próprio Nordeste, é justamente nesta relação com os outros, especialmente com os sulistas, né, os chamados sulistas, que, de fato, essa noção do nordestino vai sendo imaginada, e vai sendo imaginada a partir de um conjunto de estereótipos, né, estereótipos, preconceitos, que esses trabalhadores enfrentam. É importante também a gente citar que esse processo de migração nordestina para São Paulo tem muito a ver com o que o Sayad estava falando, né? Ou seja, uma migração, primeiramente, fortemente masculina, muito ligada à construção civil, e depois as diversas outras indústrias do próprio ABC Paulista. Aqui, no caso, era a Nitroquímica, né, que é essa grande empresa que se instala em São Miguel Paulista, e que, por sua vez, né, recruta aí vários trabalhadores nordestinos. Então, é importante a gente perceber que aqui se trata desse esquema clássico, né, de uma migração inicialmente profundamente masculina e que, aos poucos, vão se estruturando em termos de famílias. Nessa situação dessa, né, fortes levas migratórias aí nessas décadas, um conjunto de identificações sobre o Nordeste vai sendo produzida nestes contextos migratórios. Primeiro, essa questão que me chama a atenção até hoje, a questão das casas do norte, como esses lugares de comidas nordestinas, né? Então, aqui, só para lembrar como que essas noções de nortista e nordestino ainda são sobrepostas neste contexto paulistano. Como que a gente pode, né, ver até hoje as pessoas, não só os outros classificarem como nortistas ou nordestinos, como essa própria ideia, né, das auto-identificação, né, desses imigrantes, principalmente os mais velhos, ainda se denominarem de nortistas, o que tem a ver com essa própria invenção da região, né? Ou seja, que esta região já foi, né, anteriormente a se chamar Nordeste, era chamado de Norte, né? Então é importante aí a gente pensar, né? As próprias músicas do Luiz Gonzaga ainda aparece essa dupla denominação, tanto de nortista como de nordestino. Um outro termo usado, né, ou seja, e aí expressando principalmente esses que se deslocam do sertão nordestino, é a ideia de sertanejo. Claro que a ideia de sertão e de sertanejo é muito mais abrangente do que a própria região Nordeste, né? Então, tem sertão em Minas, tem sertão em São Paulo, então tem sertão aí em várias regiões brasileiras. Mas, especialmente, esta relação entre sertão e semiárido é bastante expressivo desta ideia quando se pensa o nordestino como sertanejo. Assim também, especialmente ligado à ideia da seca, né, e em conjunto também de produções artísticas, né, como o famoso quadro do Portinari sobre o retirante, também alimentam essa ideia, né, do nordestino como retirante. Aliás, só para contar uma questão dessa maneira como essas classificações são produzidas, eu mesmo, como um colega professor do nosso curso, sempre me chamava de retirante. Até que um dia eu chego para ele e digo, né, que de fato não sou retirante, né, cheguei em São Paulo em outro momento, em outra condição. E aí ele me pediu desculpa e tudo, depois da segunda vez que falou isso, e disse que tinha uma ideia de retirante, uma ideia bastante poética, né, e claro, né, ou seja, a maneira como ele foi, né, argumentando para dizer que não estava sendo preconceituoso. Mas a gente vê que essas representações estão todas aí muito firmes, e mesmo num ambiente que aparentemente não
não seria o ambiente mais propício para se produzir esse tipo de preconceito, né? Em nosso próprio curso, isso aparece. Então, é uma questão interessante a gente pensar, claro, tem várias outras representações, como a ideia do cabra da peste, né, a mulher macho, né, então tem aí várias ideias de como essa noção de nordestino é produzida neste contexto migratório paulistano. E no caso de São Paulo, tem essa ideia do nordestino aparecer a partir da generalização do baiano. Até por essa forte presença da Bahia, né, como principal lugar de origem dos imigrantes nordestinos, a gente sabe que a palavra baiano também é usada para várias coisas, inclusive quando se faz uma determinada ação que não é correta, né, como a expressão abaianada, né, como aquela questão presente no próprio trânsito. Então, nesse sentido, você tem aí um conjunto de estereótipos que vão sendo produzidos e justamente é nesta contraposição a esse conjunto de estereótipos que vai se fazendo ao longo das décadas, né, vai se produzindo uma identidade afirmativa, positiva, de nordestino, né, de nordestino como corajoso, trabalhador, que enfrenta. Isso vai estar muito presente nos próprios poemas do cordel do Moreira de Acopiara, que a gente vai ter o prazer de escutá-lo amanhã. Mas é importante, e aí a gente lembra mesmo, né, nas discussões que a gente teve anterior com o próprio texto do Stuart Hall, de como essas identidades são produzidas no contexto migratório, e que tem muito a ver com essa ideia de como combatemos determinados estereótipos a partir de uma positivação de uma determinada ideia de nordestino. Então, eu acho que essa é uma questão importante. E aí a gente pode ver que esses estigmas, né, em torno dessa produção do nordestino tem a ver com um conjunto de questões que pode vir separada, mas que pode vir de maneira bastante articulada, que tem a ver com essa ideia, né, da origem regional. É interessante a gente pensar, né, ou seja, essa ideia do nordestino em São Paulo ser principalmente sinônimo de baiano, se a Bahia até 1940, como vocês viram no mapa anterior, nem no Nordeste pertencia, né? É interessante a gente refletir como essas coisas vão sendo produzidas. Então, essa ideia da origem é muito forte nessa construção do estereótipo. Essa ideia da pobreza, né, de que os nordestinos são pobres, né? Então, os estereótipos são, né, pobres, burros, ignorantes, analfabetos. Então, tem um conjunto de questões e denominações que tem a ver com a classe social. Essa ideia mais racial, né, ligada especialmente ao chamado aspecto físico, né, na ideia do cabeça chata, do mestiço, né, como nessa produção aqui mesmo de forte preconceito no contexto eleitoral, né, de forte presença da eleição do PT, né, da expressiva votação do PT no Nordeste, como que um conjunto imenso de preconceitos foram expressos pelas redes sociais, né, como isso aí, nordestinos pardos, bugres, índios, acham que tem moral, cambada de feios, né? Fora aqueles, né, de dizer que nordestinos devem ser mortos, né, afogados, etc. Então, você tem aqui a ideia muito ligado, né, nesse caso aqui dessa Amanda Reis, muito ligada a esses elementos físicos, né, que tem a ver com essa presença mesmo, né, das expressões cabeça chata, mestiço, negro e etc., e aí quando se encontram essas questões raciais com as questões regionais. E a outra, sem dúvida, que vários migrantes contam isso, né, no cotidiano de suas vidas em São Paulo, que é a questão do sotaque, como grande demarcador
dessa diferenciação, né, e da ideia mesmo, né, dos paulistanos chamando de sotaque feio, que não sabe falar o português, ou seja, essa questão mesmo do preconceito linguístico que envolve essa questão. Claro que nessas questões de afirmação de identidade, aqueles que afirmam de maneira positivada a ideia de nordestino, inclusive acentuam, né? A gente tem entrevistas que as pessoas dizem que acentuam o sotaque justamente de São Paulo, né? Para marcar essa diferença e afirmar uma identidade de nordestino. Então, eu acho que essa é uma questão importante para a gente pensar e discutir durante nossa conversa de amanhã. O que eu gostaria agora de pensar com vocês é um pouco das principais transformações, se a gente tem essa migração clássica, especialmente entre os anos 30 e 80, fortemente ligado ao mundo do trabalho, né, a construção civil, as indústrias, etc., como está retratado no próprio filme O Homem que Virou Suco, que eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de assistir, o que a gente presencia nas últimas décadas é um conjunto de alterações que a gente pode dizer ao mesmo tempo, de uma diminuição, né, a partir da década de 90, uma diminuição desta migração para São Paulo, mas, ao mesmo tempo, um processo muito forte de heterogeneidade deste processo migratório. Se antes a gente tem mais esse perfil de uma migração, né, que é predominantemente masculina, ligada à construção civil, ligada ao chamado mundo industrial, nas últimas décadas, até pelas grandes transformações na própria economia brasileira e economia paulista, a gente tem uma diversificação bastante acentuada destes processos migratórios. Primeiro, aquele que se dirige novamente no espaço rural e que tem a ver com as políticas do etanol, que ou seja, como vocês viram no texto complementar, o aumento, principalmente o dobro das áreas plantadas por cana-de-açúcar, né, principalmente na região próxima a Ribeirão Preto, uma dessas grandes áreas que também se desloca muitos imigrantes nordestinos para essa questão do corte da cana. Tanto o documentário Migrantes, como o texto complementar, que é sobre a questão das formas de lutas políticas, de greve e de outras expressões da resistência política desses trabalhadores da cana, acontece neste interior paulista. Então, é interessante vocês assistirem esse documentário e aí pensando justamente nesta migração, novamente rural, e que tem uma característica muito importante, que se trata de uma imigração sazonal, ou seja, esses grandes deslocamentos vêm especialmente para o período do corte da cana. E, claro, né, ou seja, o documentário Migrantes, fica claro isso, aliás, é um ótimo documentário para pensar essa questão entre lugar de origem, lugar de destino e o trajeto, né, das pessoas que vão e que voltam de maneira sazonal, né, pendular para esse corte da cana, assim como as formas de exploração do trabalho, de não comprometimento, né, o deslocamento de membros dessa usina, como é o caso do turmeiro, que vai até essas zonas interioranas dos estados nordestinos e recrutam esses trabalhadores, né, visto como bons trabalhadores, aqueles acostumados com o trabalho pesado na agricultura, que podem aguentar esse trabalho, como a gente vê também no relato do próprio documentário, as pessoas que não suportam e morrem, né, nesse próprio processo aí das metas em torno das toneladas de cana que tem que cortar por dia. Então, eu acho que esta, né, do maneiro mais radical de exploração do trabalho,
é um tipo de migração que, né, que se acentuou aí, particularmente a partir da década de 90. Claro que ela tem diminuído, até com o próprio processo de mecanização, né, do corte da cana, mas ainda é bastante expressiva, como vocês viram aí no documentário e no texto complementar. A outra migração que se acentua nas últimas décadas para São Paulo é a chamada migração qualificada, né, que nesta eu mesmo me incluo, né, que se trata desta migração de estudantes universitários, estudantes de pós-graduação, professores, pesquisadores, artistas de vários, né, dos mais diferentes percursos que vêm ganhar a vida em São Paulo, né, ou seja, músicos, poetas, grupos teatrais e etc., e que, claro, acentua aí na própria Caravana do Cordel, vou colocar aqui o quadro, e que a Francisca vai discutir com a gente amanhã, né, junto com o Moreira de Acopiara, tá visível essa nova configuração, né, inclusive de vários cordelistas, né, de alguns dos cordelistas, né, com nível universitário. Então, a gente tem aí essa transformação em termos de deslocamento, e, claro, na universidade, a própria, né, o trabalho da Larissa, que eu estou orientando agora, da Larissa Freitas, indica um pouco isso, que a própria ideia hoje do SISU, do Enem unificado, muitos estudantes de estados do Nordeste terminam vindo cursar a universidade, tanto particular como pública, em São Paulo. Então, é importante a gente pensar nesse tipo de modificação aí, né, dessas migrações estudantis, profissionais, artísticas, que têm se configurado nas últimas décadas em São Paulo, né, particularmente ali, né, da década de 90 em diante, tem se acentuado esse tipo de migração. A outra que é importante a gente citar, e que tem também as últimas, não é que não tenha antes, né, mas essa chamada migração feminina autônoma, ou seja, não que as mulheres, é claro, acompanham o movimento migratório nordestino desde o início, né, mas não essa de acompanhar o marido, de reunião familiar, que a gente está falando aqui, né, o trabalho da Larissa também indica isso, né, dessas mulheres que vêm por conta própria, algumas vezes, né, que tentam, não tem nenhum parente, que tentam a vida aqui em São Paulo, algumas que já têm alguma irmã ou irmão que terminam decidindo pelo processo migratório. Trata-se também de uma migração que não tem a ver somente com essa, que é uma ideia muito presente em todos os processos de migração nordestina, que é a ideia de melhorar de vida, né? Vir para São Paulo para melhorar de vida. Então, nesse sentido, essa migração nordestina, essa migração feminina, algumas mulheres vêm por outras questões, inclusive por questões de ambientes familiares autoritários, e que a vinda para São Paulo é uma espécie de escape para sair da dominação presente no próprio ambiente da casa, né, como, né, um pai machista e etc., conflitos e separações entre os pais, que também motivam essa vinda dessas mulheres. Assim também a gente pode situar também a São Paulo como um campo de atração, por o próprio tamanho da cidade, pelo o anonimato que pode ser vivido, né, que essas pessoas podem viver aqui. Então, uma migração que tem a ver com o que está ligado à questão da sexualidade, ou seja, migrações de lésbicas, gays e etc., transgêneros, que vêm para São Paulo como, né, tanto para tentar a vida em várias áreas profissionais, como também para viver sua própria sexualidade de uma maneira com maior liberdade. Então, a gente tem esses processos que têm acontecido, né, nas últimas décadas em São Paulo. Assim como, especialmente a partir da segunda metade da década de 2000, e que tem a ver com as transformações econômicas já na era Lula, com o crescimento maior da região Nordeste,
que é essa migração de retorno, né, uma forte migração de retorno para os vários estados do Nordeste, e que, de certa forma, inverte um pouco nessa lógica dessa migração. A própria Marilda Menezes, que é a autora dos dois textos que a gente está discutindo, uma das autoras dos dois textos que a gente está discutindo, tem estudado essa migração de retornados, né? Inclusive isso, né, com entrevistas em períodos históricos diferentes de qual eram as impressões sobre o Nordeste quando viviam no ABC Paulista e qual as representações sobre esta região de São Paulo agora que retornaram para o Nordeste, né? No caso, ela tem entrevista principalmente na Paraíba. Então, a gente pode ver aqui esse conjunto de processos, claro que eu não estou aqui situando todos, mas somente para a gente pensar as principais transformações que têm acontecido neste contexto migratório. E aí a gente, só para colocar aqui em termos de dado, quais são as quantidades, né, quando a gente pega mesmo os dados do IBGE de 2000 e 2010, a gente percebe que, né, enquanto que na região metropolitana de São Paulo né, aumenta aí um pouco a população, cerca de 2 milhões de pessoas, no caso dos nordestinos, a gente tem aí uma diminuição, né, de praticamente 500 mil, e que tem a ver com esse próprio processo de migração de retorno. E para terminar, e aí situando o próprio trabalho da Marilza, da Mariana e do Jaime, né, que vocês leram, que era um dos textos básicos da nossa discussão, que é essa ideia de que pensar as novas gerações de descendentes de imigrantes nordestinos em São Paulo, né? Primeiro, como essa importância à ideia de família, né? Esta relação entre família, trabalho e migração é o eixo analítico do artigo destes autores, não é? Tentando pensar especialmente essa questão do projeto, né, familiar, e tentando pensar como se dá, né, a transmissão geracional de projetos e estratégias para melhorar de vida, ou seja, o que os pais planejam e pensam para os filhos e como que estes filhos reagem a esses projetos almejados pelos próprios pais. Então, é uma questão interessante, a autora trabalha especialmente com relatos, né, com trajetórias migratórias, tentando desvincular a ideia da trajetória migratória do indivíduo e pensando principalmente nessas trajetórias familiares. E aí a gente pode pensar que, no caso, ela centraliza principalmente entrevista com Doralice, que é a mãe da Patrícia, e com a Patrícia e com o Wagner, que é primo, né, filho da irmã Jussara, primo da Patrícia, para analisar como que é essa relação entre os projetos dos pais e o projeto dos filhos. E o que a autora acentua é mais uma continuidade do que uma ruptura entre os projetos dos pais e aquilo que os filhos, né, almejam para suas próprias vidas, relatando essa ideia, principalmente da Doralice, que nunca teve, né, possibilidade de trabalho, até porque o marido não deixava, quando veio para São Paulo, e o que ela projeta para a filha, né, em termos justamente desta maior autonomia a partir do trabalho, né, já que a Patrícia já trabalha fora desde os 16 anos. Assim como essas projeções do filho, né, no caso do Wagner, que o pai e o próprio tio pensavam sempre que ele entrasse na mesma firma da Bombril que os pais trabalhavam, né, e essa questão da frustração do filho não conseguir entrar. Então, o que a gente percebe aqui, como argumento principal do texto, é essa ideia de que, de certa forma, os filhos estão muito ligados a mais ou menos a esses projetos familiares que os pais planejaram e articularam para eles,
sendo que esses projetos têm muito a ver, né, no caso dessa nova geração, com essa questão que eles discutem, que tem a ver com a própria questão das classes populares, que é esta relação entre estudo-trabalho e estudo novamente, ou seja, que a moratória desses jovens é justamente terminar o ensino médio, visto muitas vezes como fim dos estudos, e que a partir de então teria que trabalhar, né, acumular o dinheiro e depois voltar e cursar uma universidade, muitas vezes aí uma universidade particular. Então, ou seja, ambas as famílias, as conclusões dos autores, depositam bastante crença nessa questão de que os estudos vão melhorar as condições de vida dos seus filhos, e esses filhos podem, portanto, ter uma vida melhor do que os pais tiveram. Então, em termos de argumento, essa geração mais velha de imigrante viram na migração essa possibilidade, né, enquanto estratégias de melhorar de vida. E projetam para os filhos não mais o deslocamento migratório, mas essa questão da ascensão social, né, uma ideia de mobilidade, agora não mais uma mobilidade espacial, mas uma mobilidade social por meio não mais da migração, mas por meio dos estudos, como se um curso universitário pudesse propiciar um ganho melhor para os filhos do que os próprios pais. Claro que essas questões são bastante interessantes. Eu lembro na disciplina sobre metodologia que a gente estava discutindo no semestre passado, no ano passado, que duas alunas fizeram um trabalho, um aluno e uma aluna, desculpa, fizeram um trabalho sobre essa questão dos projetos de vida entre os pais imigrantes e eles, né? E o que eles perceberam é que, de fato, é isso, ou seja, embora, né, nesse caso, isso não está no texto, tem a ver com esse trabalho desses dois alunos, que embora os filhos tenham tido uma possibilidade maior de estudo, inclusive entrado na universidade, em termos de trabalho, eles continuam ainda fazendo trabalhos muito próximos ao que os pais fazem. E aí ela dando exemplo mesmo nessa questão dos trabalhos como doméstica, diarista e babá, né, no caso das mulheres, das filhas destas imigrantes, que as mães são empregadas domésticas, e que, por sua vez, as filhas ainda, inclusive para conseguir dinheiro para pagar a faculdade ou para comprar coisas, né, as que fazem faculdade pública, comprar materiais didáticos, ter dinheiro para transporte, etc., ainda é feito a partir de trabalhos feitos, mesmo que esporádicos, também nesta área do cuidado. Então, como que a ruptura, né, com as formas de trabalho mesmo dos pais ainda são bastante tênues. Então, eu acho que essas são algumas questões para a gente, para o nosso debate de amanhã, que contaremos com a presença tanto da Francisca, né, discutindo o trabalho, né, o Nordeste em Movimento, capítulo 3, que é parte da pesquisa de mestrado dela, alguns anos atrás, né, que ela termina em 2013 na UFSCar, e o poeta Moreira de Acopiara, né, um excelente poeta, que vai ter um prazer também de narrar um pouco, a partir da perspectiva dele, esta questão da migração nordestina para São Paulo. Então, até amanhã, e muito obrigado pela escuta.